Olá, eu sou o professor William e vou fazer a correção aqui da terceira avaliação de elementos de cálculo 2. Os tópicos são otimização de funções de duas variáveis e integrais duplas. Muito bem, então a questão aqui, a primeira questão, né, é para encontrar os pontos críticos das funções abaixo. Tá? São três funções. Então no item a função de duas variáveis, né, f de xy é 2x ao cubo mais y ao cubo mais 3x quadrado menos 3y menos 12x menos 4. Muito bem, então para encontrar pontos críticos, a primeira coisa que se fazer, né, é calcular as derivadas parciais. Bem, então a derivada parcial da função f em relação à variável x, então para derivar em relação a x, considera y constante, né? A única variável agora é x, de fato. Então a derivada de 2x ao cubo vai ser 6x ao quadrado. Como y é constante, a derivada de y ao cubo é a derivada de constante, que é zero. Mais derivada de 3x quadrado, mais 6x, derivada de 3y, zero, derivada de menos 12x, menos 12. E agora calculamos a derivada parcial da f em relação a y, né? A derivada de menos 4 aqui, constante é zero, né? Derivada da f em relação a y, então agora o x constante, né? Então a derivada de 2x ao cubo é zero, derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, derivada de 3x quadrado é zero, derivada de menos 3y é menos 3, e o restante aqui, ó, como não depende de nada de y, a derivada é zero. Tá? Bem, agora, calculou a derivada, segundo é igualar a zero, né? Igualar as derivadas a zero. Não tem essa crase aqui não. Igualar as derivadas a zero. Então, fazendo derivada de f de x igual a zero e a derivada de fy igual a zero, nós temos o seguinte, né? Temos que 6x quadrado mais 6x menos 12 é igual a zero, e 3y ao quadrado menos 3 é igual a zero. Tem uma coisa aqui, deixa eu limpar essa tela. Uma coisa que eu tinha escrevido aqui anteriormente. Pronto. Bem, então agora nós temos o sisteminha aqui, né, de duas equações. E repara o seguinte, ó, a primeira equação é uma equação em x, a única variável é x, né? Aqui, como temos a equação, nós podemos, olha só, repara que o 6 é o fator comum aqui de todas essas parcelas, né? Nós podemos dividir o lado esquerdo por 6, o lado direito por 6, tá? Então a primeira equação fica assim, olha, x ao quadrado mais 6, né, menos aí 12 por 6, né? Espera aí, só um minutinho. X quadrado mais x aqui, né? Dividindo 6x por 6 temos x, né? Dividindo 12 por 6 temos 2, né? Menos 2. E do lado direito agora, 0 por 6 dá 0, né? Mesma coisa que na segunda equação, né? Nós temos a equação, nós podemos dividir o lado esquerdo por 3. Se dividir o lado esquerdo por 3, o lado direito também temos que dividir por 3, né? Então 3x quadrado, 3y ao quadrado por 3 dá y ao quadrado menos 3 por 3, 1, igual, e do lado direito aqui, ó, 0 por 3, 0. Bem, então olha só, vamos dar um nome para essas equações aqui, a equação A e a equação B. Então a gente tem um que é bem simples de resolver, né? Vamos começar pela equação B aqui. A equação B é o seguinte, ó, y ao quadrado menos 1 é igual a 0,
podemos passar esse menos 1 para o outro lado da igualdade. Então fica y ao quadrado é igual a 1. Então nós temos aqui a equação y ao quadrado igual a 1. Né? Então temos que tirar esse quadrado aqui. Para isso, nós tiramos raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse lado. Né? Raiz quadrada de cada lado aí. Então fica o seguinte, ó, fica que y é igual, e aí, quando nós tiramos raiz quadrada dos dois lados, né, vai dar um mais ou menos raiz de 1, que é 1. Né? Então y pode ser mais 1 ou menos 1. A equação A, ela é x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero, né? Uma equação do segundo grau. Então aqui nós podemos calcular o delta, né? O discriminante. Aqui os coeficientes são o A é igual a 1, o B é igual a 1, o C é igual a menos 2. Então o discriminante delta vai ser b ao quadrado, que é 1, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 2, vai dar mais 8. Então delta é 9, tá? Então pela fórmula quadrática, nós temos o seguinte, né? Vamos quadrática x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vai dar menos 1 mais ou menos raiz de 9 é 3, né? Sobre 2a, o a vale 1 sobre 2. Então o que nós temos? Que o x pode ser menos 1, menos 3, menos 4 por 2, menos 2. Ou x pode ser menos 1 mais 3, vai dar 2, né? 2 sobre 2, 1. Bem, então olha só. O x pode ser menos 2 ou 1, ou, perdão, o x pode ser menos 2 ou 1, e o y pode ser menos 1 e 1, tá? Bem, então, se o x for menos 2, o y pode ser menos 1 e 1. Outro caso é, se o x for 1, o y pode ser menos 1 e 1. Essas duas equações são independentes, tá? Então o x menos 2 e 1 resolve de cima, o y mais ou menos 1 resolve de baixo, tá? Então você pode simplesmente, para encontrar os pontos críticos, fazer a combinação de todos os pontos aqui, ó. Então os pontos críticos são, vou chamar de ponto A, por exemplo, digamos, quando o x é 1, o y pode ser 1 também. Ou x1, y menos 1. Ou, chamar de ponto C, x pode ser menos 2, menos 2, né, é raiz da equação A, o y pode ser 1, 1 é raiz da equação B. Ou, ponto D aqui, o x pode ser menos 2 é a raiz da equação A, o y pode ser menos 1, que é a raiz da equação B. Então são 4 pontos críticos que nós temos aqui nesse item, tá? Bem, vamos passar para o próximo item aqui. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Então, o próximo item é encontrar os pontos críticos dessa função aqui, né? Então, de sempre, né? Primeiro, calcular as derivadas parciais. Calcular a derivada parcial de g em relação a x vai dar 2x menos a derivada de xy em relação a x, né? O y é constante, né? A derivada de constante vezes x vai dar constante, y. E a derivada de g em relação a y, derivada de x quadrado zero, derivada de 2y quadrado vai dar 4y, derivada de xy em relação a y, x constante, né? Então derivada de xy vai dar x, né? Então, vai dar menos x aqui, derivada de 14y, derivada de constante vezes y, dá constante, né? Mais 14, tá? Então agora sai igual a zero, né? Igual a zero aqui, igual a zero aqui. Então o sisteminha fica assim, ó. 2x menos y igual a zero, 4y menos x, vou passar o 14 para lá, tá? Igual a menos 14. Então, da equação de cima aqui, ó, nós tiramos que o y é igual a
2x. Y é igual a 2x. Então agora basta pegar esse valor e substituir aqui na equação de baixo, né? Onde tem y aqui, ó, nós vamos substituir pelo valor correspondente, que é 2x. Então vai ficar o seguinte, ó, 4 vezes y, né? Mais o y é 2x, menos x é igual a menos 14. Bem, e aí? 4 vezes 2x, 8x, menos x é igual a menos 14. 8x menos x aqui à esquerda vai dar 7x é igual a menos 14. Então aqui nós tiramos que o x vale menos 2. Se o x vale menos 2, né? Substituindo ali, ó, nessa igualdade ali, nessa identidade ali. Então, ó, como y é 2x, então y é 2 vezes menos 2, que é 4. Então só tem um x, só tem o y, né? Então aqui nós temos que o nosso ponto crítico, chamar de A, por exemplo, é ponto x menos 2, opa, aqui é menos 4, né? 2 vezes menos 2 é menos 4. X menos 2, y menos 4. E para o item C, derivada de H, aliás, pontos críticos de H, né? Então nós temos que calcular as derivadas parciais. Então a derivada parcial de H em relação a x vai dar derivada de x, y quadrado em relação a x, né? O y é constante. Derivada de constante vezes x é a constante. Menos derivada de 6x quadrado em relação a x, menos 12x. E o restante é constante, então a derivada é zero. E a derivada de h em relação a y vai dar 2xy, derivada de x quadrado zero, menos 6y, tá? Então, ó, igualando a zero, nós temos o seguinte sisteminha, tá? Y ao quadrado menos 12x é igual a zero. 2xy menos 6y é igual a zero, tá? Dá para dividir aqui a equação de baixo, ó, para que o 2 é fator comum, né? Aparece aqui e aparece aqui, ó, né? O 6 é divisível por 2, né? Então dá para dividir o lado esquerdo todo por 2. Se eu dividir o esquerdo por 2, o direito também tem que dividir por 2, né? Então o sisteminha, ele vai ficar... Opa, vai ter um botão errado aqui. Sisteminha... deixa eu apagar também, então, as coisinhas antigas aqui. Que eu tinha esquecido de apagar. Então o sisteminha vai ficar o seguinte, olha. Y ao quadrado menos 12x é igual a zero. E aqui, ó, 2xy por 2, xy menos 3y, 6y por 2 dá 3, né? 3y, né? Igual a zero, tá? Este aqui é um sistema não linear, tá? Não linear, só apareceu aqui um incógnito ao quadrado, né? Ele já é não linear, né? Mas parece que x vezes y, né? Produto de incógnitas aí, né? Então não dá para usar o que a gente conhece lá de sistemas lineares, tá? Opa, tem mais umas coisinhas para serem apagadas aqui que eu esqueci de apagar. Pronto. Bem, então nós olhamos para esse sistema aí e vamos tentar resolvê-lo, tá? Mas ele não é também assim tão desafiador, tá? A gente tem algumas maneiras, né? Você poderia, por exemplo, isolar uma das variáveis e substituir na outra equação, né?
Você poderia, por exemplo, isolar o x aqui, ó, nessa equação, né? X vai ser y quadrado por 12 e substituir aqui, tá? Dá certo também. Eu acho o seguinte, olha, na equação B, nós temos y aqui nesse termo, né? E y aqui, tá? Então dá para colocar o y em evidência. Então acho que vai ser mais tranquilo a gente pegar a equação B aqui e deixar o y em evidência, né? O y, fator comum, né? Tem y aqui, y aqui. Então o y em evidência vai ficar y vezes, então aqui sobra x, né? Menos 3. É igual a zero. Então, olha só, quando tem um produto dando zero, é porque acontece duas coisas, né? Ou o primeiro fator aqui é zero, né? Ou o y é igual a zero, ou o segundo é zero, né? Só vale quando o produto é zero, tá? Ou x menos 3 é igual a zero, ou seja, x é igual a 3, né? Então nós encontramos, olha, as raízes aqui, né? A solução, né? Dessa equação de baixo aqui, da B, tá? Então as raízes são ou y é igual a zero, ou o x é igual a 3. E aí, bem, agora a gente pega então essas soluções da equação B, né? Esses valores, né, essas incógnitas, y e x, também estão na equação A, né? Então, nós substituímos esses valores na equação A. Então, substituindo na equação A, vai ficar o seguinte, ó. Vou puxar aqui. Pronto, olha. A raiz do B, uma delas são duas raízes, né? y0 e x3, né? Então, olha, se o y for igual a zero, então você substituindo na equação A ali, ó, fica, a equação é y ao quadrado menos 12x igual a zero, né? Ao quadrado menos 12x igual a zero. Então, se o y for zero, vou ter 0 ao quadrado menos 12x é igual a zero. 0 ao quadrado é zero, né? Menos 12x é igual a zero. E daqui, né, a única solução possível é o x é igual a zero, tá? Então nós tiramos o primeiro ponto crítico aí, ó. Se o y for zero, então o x é zero, tá? Então o ponto crítico é x0, y0. E a outra raiz da equação B é x igual a 3, né? Então nós pegamos o valor x igual a 3 e substituímos aqui, ó, na equação A, tá? Então, se o x for igual a 3, então a equação A, ela é y ao quadrado menos 12 vezes 3 é igual a zero, ou seja, y ao quadrado menos 36 é igual a zero. Passo menos 36 para o outro lado, né? Então fica y ao quadrado é igual a 36. Então temos que resolver a equação de segundo grau, né? Y ao quadrado menos 36 é igual a zero. Perdão, y ao quadrado é igual a 36, né? Então para resolver isso, para tirar esse quadrado aqui, né? Tira a raiz à esquerda, a raiz à direita, né? Então a raiz e o quadrado aqui do lado esquerdo você pode apagar. Do outro lado vai dar mais ou menos raiz de 36, né? Então temos que o y é igual a, pode ser quando a raiz de 36 é 6, né? Então pode dar menos 6 ou o y é igual a 6. E daí, então olha só, se o x for 3, então duas coisas podem acontecer, né? O y pode ser menos 6 ou o y pode ser 6, tá? Então daqui nós tiramos dois pontos críticos, né? 3 menos 6, 3 e 6, tá? Então os pontos críticos aqui dessa função são, vou chamar de A, um ponto é um ponto em que, olha só lá nessa parte de cima aqui, né? X é 0 e y é 0.
A origem é um ponto crítico. Ponto B, x3, y menos 6. Ponto C, x3, y6. São os três pontos críticos dessa função. Então, só lembrar, né? Contraponto crítico, deriva igual a zero. E aí é só se aventurar a encontrar as raízes, né, daquele sisteminha que vai sobrar. Bem, segundo exercício aqui, né, é para classificar os pontos críticos da função f encontrados no exercício anterior, no item A. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Do item A do exercício anterior, tá? Então, o item A tá aqui, né? Esse item aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Para classificar esses pontos críticos da função, né? Nós temos que usar o teste da derivada segunda, tá? Então, para usar o teste da derivada segunda, nós temos que primeiro calcular as derivadas segundas, né? E aplicar nos pontos críticos, tá? Eu vou copiar aqui a derivada primeira. E colar aqui. Então, aqui as derivadas primeiras e vou colar os pontos críticos também, tá? Que eu não lembro quais são mais não. Então, os pontos críticos estão aqui. Ótimo, então vou usar o teste da derivada segunda, né? Então esse exercício aqui, ó, nós devemos usar sempre que pede para você classificar pontos críticos de funções, né? Ou seja, dizer se ele é máximo, mínimo, local ou célula, nós temos que usar o teste da derivada segunda. Muito bem, então, a primeira coisa é calcular as derivadas segundas, né? Então, primeiro, né? Primeira coisa, calcular as derivadas de segunda ordem aqui, né? Derivadas segundas. Bem, então, olha só. A derivada em relação a x da f está aqui, né? Então, a derivada segunda, eu vou pegar, né, a derivada em relação a x, calcular de novo a derivada em relação a x, né? Vou calcular a derivada em relação a x dessa função aqui, né? Então, a derivada em relação a x vai dar 12x mais 6 menos 0. Vai dar 12x mais 6, né? É a derivada segunda em relação a x. A derivada segunda em relação a y, a f, y, y. Eu pego a f, a derivada de f em relação a y, e calculo a derivada de novo em relação a y, né? Então a derivada vai dar 6y. Aqui vai dar 6y. E agora a derivada mista, né? Então, vou calcular aqui a derivada mista. Derivada f de x. A derivada de f em relação a x, depois em relação a y, né? Então, pego a derivada em relação a x. E agora deriva em relação a y, que vai dar zero, né? Então, aqui as derivadas mistas são iguais, né? Pelo teorema de Schwarz. Então, está pronto aqui todas as derivadas segundas que nós precisamos. E agora, vamos encontrar aqui, ó, o D, né? O D é o determinante da matriz hessiana, né? Matriz hessiana, xy. Matriz hessiana, determinante da função. Derivada segunda aqui, mista, mista, derivada segunda em relação a y aqui, tá? Então,
o D, né? O determinante aqui do y é determinante fxx 12x mais 6, fxy0, 0, e a derivada segunda em relação a y é 6y, né? 6y, isso mesmo. 6y. Muito bem. Agora é aplicar essas derivadas nos pontos críticos, né? Aplicar essa determinante aqui nos pontos críticos, né? Então, aplicando, né? Então, pelo teste da derivada segunda, bem, esse ponto crítico, o primeiro ponto crítico é 1 em 1, né? Então, vamos lá. Aplicar nos pontos críticos, tá? Aplicar nos pontos críticos. Então, ponto crítico aqui, o primeiro é A1 e 1, tá? Então, x1 e y1, tá? Então, quanto que vale o determinante da matriz esse ano, né? No ponto A. Determinante, o x é 1, né? Então, aqui vai dar, olha, 2 vezes 1, 12, mais 6, 18, 0, 0 e 6, né? Então, vai dar aqui 18, 0, 0, 6. O determinante é diagonal principal menos diagonal secundária, que vai dar 18 vezes 6, e isso é positivo. Só importa o sinal aqui, né? Não importa o valor real, não. E agora, calculamos a derivada segunda no ponto crítico, tá? A derivada segunda em relação a x, né, no ponto crítico, vai dar derivada segunda em relação a x, ó, 12x mais 6, x igual a 1, né? Então 18, né? A derivada segunda é sempre esse cara aqui, né? Sempre o elemento dali é um com não, tá? Então esse cara é 18, que é positivo, tá? Então nós temos aqui, ó, determinante da matriz sendo positivo, derivada segunda positiva, né? Então conclusão, logo, ponto A e 1, derivada segunda positiva, mínimo local. Vamos agora ao próximo ponto crítico, né? São 4 pontos críticos, né? Então, vamos lá. Próximo ponto crítico, ponto B, 1 e menos 1. Ponto B, x1, y menos 1. Então, o determinante da matriz hessiana aqui no ponto B é igual, né? Então, olha só, o x é 1, né? Então, vai dar 12 vezes 1 mais 6, 18. 0, 0. E aqui, né? Calculamos aqui esse elemento, né? Agora esse elemento aqui, né? 6 vezes y. O y é menos 1. Então, dá menos 6. Determinante, então, vai dar 18 vezes menos 6. Não quero calcular o valor, não preciso. Isso é negativo, tá? Se é negativo, né? Se o determinante da matriz é negativo, então o B é um ponto de célula. A conclusão é essa, né? B é ponto de célula. Vamos aqui ao ponto crítico C. Próximo ponto crítico. C. C é x menos 2, y1. X menos 2, y1. Então, o determinante da matriz hessiana no ponto C vai dar, olha só, o x é menos 2, né? Então, o determinante vai dar, ó, x menos 2. Então, vai dar 2 vezes menos 2 aqui, ó, menos 24. Mais 6, menos 18.
0, 0, 8 é 1, né? 6 aqui. Vai dar menos 18 e 6. Então, o determinante vai ser o seguinte. Determinante de menos 18, 0, 0, 6. O det, né? É só o produto da diagonal principal, né? Menos 18 vezes 6. Que é negativo também, né? Então, ponto C é ponto de cela. Conclusão aqui é que o ponto C é um ponto de cela. E o último ponto crítico é x menos 2, y menos 1, né? Ponto D, né? Ponto D x menos 2, y menos 1. Bem, então aqui, ó, né? Determinante, né? Opa, vai ser determinante. X menos 2 vai dar menos 18, 0, 0, menos 6. Isso é igual a menos 18 vezes menos 6, que é positivo, né? Então, ó, o D é positivo e a derivada segunda em relação a x, que é o elemento da linha 1 por 1, né? É negativo, né? Derivada segunda negativo. Negativo, então quer dizer que o ponto é um ponto de máximo local. Então, ponto D, x menos 2, x menos 1 é máximo local. Então era isso que pediu o exercício, né? Classificar os pontos críticos, os 4 pontos críticos dessa função f. Muito bem. Deixa eu ajustar aqui. Um pouco desajustado. Bem, próximo item é o seguinte. Suponha que você tem um componente no formato de uma caixa retangular com um volume de 32 centímetros cúbicos. É uma caixa pequenininha, né? 3 materiais diferentes são usados na construção. Para os lados, o material custa R$1 por centímetro quadrado. Então, lembra que a medida de área, né, é alguma coisa ao quadrado, né? Centímetro, nesse caso aqui, centímetro ao quadrado. O material do fundo custa R$3, né, da base da caixa, né? E o material da tampa custa R$5 por centímetro quadrado. Aí pede-se que calcule as dimensões da caixa que minimizem o custo de construção. Então, é um problema de minimização, né? Bem, aqui a gente pode pensar que esse problema é um problema de otimização sem restrição ou com restrição, tá? Dá para usar Lagrange ou dá para não usar, tá bom? Então, eu não vou usar Lagrange não, tá? Mas vamos pensar no modelo aqui do problema, tá? Então, esses problemas que envolvem geometria, né? Sempre é interessante você fazer um desenho, né? Um desenho da situação atual. Então, essa caixa, uma caixa que a base é retangular, né? Então, ela é uma caixa assim, a base é retangular e ela tem uma altura aqui, tá? Uma caixa, um aspecto mais ou menos assim, né? Aqui atrás, caixa tem esse aspecto, tá? Então, por que é interessante você desenhar essa? Porque é importante, né? Você desenhar essa caixa aí. Pelo seguinte, tá? Aqui agora você vai introduzir variáveis, né? Para tentar obter um modelo, né? Que resolve esse problema, tá? Ou seja, uma equação, uma função. Então, digamos que essa dimensão aqui, ó, eu não sei a medida dela, ela meça x.
essa dimensão aqui, tá? Aqui, digamos que seja a largura. A profundidade aqui, ó, digamos que meça y. E a altura, digamos que meça z, tá? Então, o que nós sabemos, ó, o que é dado, é o seguinte: o volume da caixa é de 32 centímetros cúbicos, tá? Então, um sólido, né, tem um volume, tá? Então, o volume de uma caixa é o seguinte, ó, é a área da base vezes a altura. A base é um retângulo, né? A base é um retângulo aqui. Então, o volume dessa caixa é a área do retângulo é lado vezes lado, né? X vezes Y, vezes a altura que é Z, né? Então, é dado o seguinte, né, no enunciado, é dado que o volume, né, x vezes y vezes z é igual a 32, tá? Vamos deixar essa equação aí por enquanto. Vamos chamar essa equação de equação estrela, por exemplo. Tá? Então, é importante você, sempre que faz um problema, você introduzir as variáveis. Né? Aqui o desenho já introduz, não precisa apresentar que o x é largura, o y é outra dimensão, o z é altura, não precisa. Então o desenho já deixa bem claro o que nós temos aí. Tá? Bem, e o que nós queremos minimizar é o custo. Tá? Então, se você quer minimizar o custo, você tem que dizer quem é a função custo. Tá? Quem é a função custo aqui? Né? Então, a ideia é essa, criar um modelo, ou seja, uma função que encontre o custo aí da construção dessa caixinha. Tá? Bem, aqui agora, né, vem da leitura dos dados aqui, né, essa função custo. Tá? Que é o seguinte, olha, para construir os lados, né, as laterais da caixa, é mais barato, você gasta R$ 1 por centímetro quadrado. Tá? Então, tenta pensar nesse lado da frente aqui, ó, está apontado para nós aqui, tá? Da caixa. Tá? Quanto eu gasto para construir esse lado aqui? Tá? Para construir, né, 1 centímetro quadrado, eu gasto R$ 1. Tá? Então, para construir a área toda aqui, ó, eu gasto R$ 1 por centímetro quadrado. Tá? Qual que é a área desse lado aqui? Tá? Então, vamos procurar aqui, ó, o custo lateral. Primeira coisa, né? Custo lateral, né? Então, aquela face ali desse retângulo, essa face desse retângulo aqui, ó, né? Um lado mede x, que é a largura aqui, e a altura mede z, né? Então, esse custo aqui, ó, né, é R$ 1 por cada unidade de área. E a área aqui você vai gastar então para construir esse lado, R$ 1 vezes a área desse lado aí do retângulo, tá? Agora repara que tem um lado paralelo, né? Esse aqui é o lado da frente, né? O lado do fundo tem a mesma área, né? E o custo de construção é o mesmo também, não R$ 1, né? Então vai ser mais, né? Aqui esse lado da frente, mais R$ 1 que você vai gastar para construir o lado do fundo. R$ 1, se tem área XY, né? É R$ 1 vezes a área total, né? Então, aqui você vai ter 2xy, né, para construir esse lado aqui que está na nossa frente e o lado paralelo que está lá no fundo, tá? Agora tem esse ladinho aqui, ó, essa lateral aqui e a lateral paralela ali, né? Quanto vamos gastar para construir essa lateral, tá? Então aquele outro custo lateral ali também é um retângulo, né? Olha, a base dele mede y e a altura z, né? Então é um retângulozinho assim, ó. A base
média y e a altura z. Né? Então, para construir esse retângulo, né, você gasta também R$1 por centímetro quadrado. Né? A área dele vai ser YZ centímetros quadrados. Você vai gastar R$1 para construir esse lado, né? R$1 vezes YZ, R$1 vezes a área. E esse lado aqui também, ó, mesma coisa, né? Você vai gastar, a área dele é YZ, você gasta R$1 por unidade de área, então você vai gastar também 1 vezes YZ, então vai dar 2YZ para construir essa lateral. Então o custo lateral total, olha, custo lateral vai ser 2xy mais 2... Opa! Ah, não acredito. Aqui, ó, desculpa, gente. Aqui, eu tô falando xy um tempão aqui, mas aqui é xz, né? Xz. Desenho certo aqui, ó. XZ e escrevi XY. Deixa eu corrigir, tá? XZ. Então, o custo vai ser 2xy mais 2... perdão, 2xy não, né? Vou pagar aqui também. Vai ser 2xz mais 2yz. Dois xz mais 2yz. E agora, né, falta calcular o custo, né, do fundo da tampa. Né? O fundo sim, né? O fundo, ele é um retângulo, né? De um lado é x, outro lado é y, né? Então o fundo ali, ó, é um retângulo, um lado é x, o outro lado é y, tá? E a tampa também, né? Mesma coisa. Só que para o fundo, bem, o fundo, olha só, por cada centímetro quadrado para construir o fundo, você gasta R$3, tá? Então, para construir essa área aqui toda, você gasta R$3 pelo tamanho da área, tá? Então, vai ser R$3 pelo tamanho da área. E a tampa, você gasta R$5 por centímetro quadrado. Então, para construir a área toda, você vai gastar R$5 vezes a área da tampa, tá? Então, o custo do fundo da tampa vai dar 3xy mais 5xy, 8xy, tá? Pronto, né? Nós já sabemos o custo para construir a área lateral toda, o custo para construir a base e a tampa, tá? Então, o custo total para construir essa caixa aí é o seguinte, ó. Então, o custo é custo lateral vai dar 2xz mais 2yz. Mais e o custo para construir o fundo, né, e a tampa, mais 8xy, né, custo lateral aqui, e aqui o custo da base da tampa. Bem, essa equação aqui, ela tem três variáveis, né, x, y, z, tá? Bem, agora, se você lembrar aqui, lá da equação estrela, nós temos o seguinte, tá? As variáveis x, y, z, elas estão relacionadas, né? Olha, lá da equação estrela, x vezes y vezes z é igual a 32. Dá para colocar o z em evidência? Então, o z é 32 sobre xy. Então, dá para eliminar a variável z aqui nessa equação acima, né? Basta substituir o z por 32 sobre xy. Então,
O custo, agora, depende só de x e de y. Não depende mais de z, né? O z também depende de x e y, né? Então vai dar 2x e o z é 32 sobre xy mais 2y e o z é 32 sobre xy mais 8xy. Olha só, repara que dá para simplificar aqui, ó. Quando aparecer o x aqui com x aqui dá para cortar, y aqui dá para cortar, né? Dá para simplificar. Então fica o seguinte, ó. Fica que é a função custo, ela é 2 vezes 32, 64 sobre y. Vou colocar, vou pegar esse pedaço aqui, ó. 64 sobre x, tá? Primeiro, primeiro aqui. Mais, agora esse pedaço aqui, ó. 64 sobre y. Só para ficar na ordem xy, tá? Tem... Só por estética mesmo, tá? Mais 8xy. Pronto, essa é a nossa função que determina o custo daquela caixa ali, né? Então você atribui valores para xy aí e determina o custo da caixa, tá? Agora nós queremos determinar o custo mínimo, tá? Então vamos lá, vamos tentar minimizar o custo. Bem, então para minimizar o custo, né, é fazer aquilo que nós fizemos nos dois exercícios anteriores. Encontrar os pontos críticos, depois classificar o ponto crítico para ver se ele é realmente o mínimo, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, encontrar os pontos críticos. Então, calcula a derivada do custo em relação a x. Olha, aqui dá para usar, olha só, um quociente, né? 64 sobre x. Dá para usar a regra do quociente, né? A regra do quociente da derivada é derivada de cima vezes o de baixo. A derivada de constante é zero, né? 0 vezes x, 0. Menos. Aí agora repete de cima, que é 64, e multiplica pela derivada de baixo, que é 1, né? 64 vezes 1, menos 64 sobre o de baixo ao quadrado, né? Derivada em relação a x. Aqui esse cara é constante, né? Quando deriva em relação a x, esse cara é constante, a derivada é zero. E a derivada de 8xy em relação a x vai dar 8y. E a derivada de c em relação a y, ela é análoga, né? A função aqui, ó, aqui quando deriva em relação a x, 64 sobre x. Quando deriva em relação a y, 64 sobre y vai dar menos 64 sobre y ao quadrado, derivada de 8xy, né? Derivada de 8xy em relação a y, mais 8x. Bem, e aí você iguala essas derivadas a zero, né? Iguala a zero aqui e iguala a zero aqui, né? Então fica o seguinte, ó, tem um sisteminha aqui, né? Ó, menos 64 sobre x quadrado mais 8y é igual a zero, menos 64 sobre y ao quadrado mais 8x é igual a zero, tá? Bem, aqui dá para simplesmente isolar uma variável em uma dessas equações, né? Então, por exemplo, eu vou isolar o y aqui, ó. Então, 8y, vou passar esse menos 64 para o outro lado, né? Igual a 64 sobre x quadrado. Vou passar o 8 para lá dividindo. Então, y vai ser 64 sobre 8x quadrado. 64 por 8 vai dar 8, né? Então, aqui, ó, o y é 8 sobre x ao quadrado. Então, temos o valor de y aqui, tá? O y depende de x, né? E nós substituímos esse y aqui na equação 2. Nós substituímos esse y
aqui, nessa equação. Bem, então aí, ó, substituindo na segunda equação, substituindo na segunda equação, então vai ficar o seguinte, ó, vamos isolar aqui não precisa isolar, deixa assim mesmo, tá, olha só, menos 64 sobre, então, onde tem esse y ao quadrado, vamos colocar 8 sobre x ao quadrado. Isso é igual a, passa esse 8x que está aqui para o outro lado, é igual a menos 8x. Tá? Então fica o seguinte, ó, a primeira coisa, né? Dá para dividir aqui por menos 1, aqui por menos 1, né? Então esse menos 64 vira 64. Na verdade, deixa assim por enquanto. Ó. Então vai dar 64 sobre. E aqui, né? Uma fração ao quadrado é o de baixo ao quadrado, é o de cima ao quadrado, né? 8 ao quadrado, 64. Sobre x quadrado ao quadrado, x a quarta é igual. Então, menos 8x, menos 8, aqui eu pego esse menos 8x, divido menos 1, vai dar 8x. Então é o seguinte, ó, do lado esquerdo, nós temos uma divisão de frações, tá? Então, você conserva de baixo, repete de cima, né? 64 e multiplica pelo inverso da de baixo. A x a quarta sobre 64 é igual a 8x. Dá para dividir esse 64 com esse 64, né? Dá para passar esse 8x para lá? Então fica x a quarta menos 8x é igual a zero. Dá para colocar o x em evidência aqui, ó, né? Aparece x tanto aqui quanto aqui, né? X em evidência. Sobra x ao cubo menos 8 é igual a zero. Bem, esse x aqui, ele é um lado de uma caixa, né? Então, obviamente, ele tem que ser diferente de zero, tá? Naquela caixa ali, ó, no nosso modelo, o x não pode ser zero, ele tem que ser maior que zero, certo? Se ele fosse zero, esse x não teria uma caixa, teria, né, um papel, né? Teria como se fosse não uma caixa, mas um compensado, assim, né? Só um lado. Então o x tem que ser diferente de zero, tem que ser positivo, na verdade, né? Então, como o x é diferente de zero, então sobra para esse cara aqui, né, como o produto dá zero, né? Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Então, sobra para esse cara ser zero, né? X ao cubo menos 8 igual a zero. Então, x ao cubo menos 8 igual a zero. Passa 8 para lá, x ao cubo é igual a 8, né? Então, tira a raiz cúbica aqui. Raiz cúbica não tem aquele negócio de mais ou menos não, né? Então, x é igual a raiz cúbica de 8. Então, x é igual a 2, né? 2 centímetros. Encontramos o valor de x, né? Então, quanto vale o y? Então, agora substituindo, substituindo, o y é 8 sobre x quadrado, né? Y, 8 sobre x quadrado. Mas como x é 2, y é 8 sobre 2 quadrado, ou seja, y é 8 sobre 4, né? Então, y é igual a 2 também, tá? Então, o ponto crítico, né, a função, lembra da função custo aqui, ó? Que é o nosso problema principal, né? Nosso objetivo. A função custo tem duas variáveis, x e y, tá? Então, nós encontramos x2 e y2. Então, o ponto crítico é o ponto x2, y2. Então, o ponto crítico é o ponto x2, y2.
Bem, agora nós temos que classificar esse ponto, ou seja, determinar se ele é ponto de mínimo mesmo, tá? Então vamos usar o teste da derivada segunda aqui, tá? Mas ponto A. Bem, teste da derivada segunda, tem que calcular as derivadas segundas, né? Então a derivada segunda do custo em relação a x, vamos lá. Deixa eu reescrever aqui a derivada em relação a x, tá? Deixa eu copiar aqui. A derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Deixa eu copiar aqui. Vou jogar aqui embaixo. Vou apagar aqui. Vou passar para a próxima página aqui, tá? Pronto. Então, estão aqui as derivadas, né? Para poder enxergar, para calcular as derivadas segundas, tá? Então, a derivada segunda de c em relação a x, olha só, dá para usar a regra do quociente também aqui, né? Olha só, derivada de cima vezes de baixo, tá? Derivada de cima zero vezes x quadrado dá zero. Menos, repete de cima, menos 64, vezes derivada da de baixo, derivada de x quadrado é 2x, sobre a de baixo ao quadrado, sobre x a quarto. Deriva em relação a x, né? É a derivada de 8y em relação a x a zero, né? Então aqui, ó, menos com menos dá mais, né? 64 vezes 2, 128. Então isso vai dar 128. E aqui, ó, dá para dividir em cima por x, embaixo por x, né? X por x em cima dá 1. X ao cubo por x, x a quarta por x, né? X ao cubo. Então embaixo vai dar x ao cubo, tá? Então essa é a derivada segunda em relação a x. A derivada segunda em relação a y é análoga, né? A derivada segunda de c em relação a y é análoga, tá? Analogamente, a derivada primeira em relação a y é bem parecida com a relação a x, né? Só inverte a ordem das variáveis. Então o resultado é o mesmo, só com a inversão ali, né? Em vez de ser 128 sobre x quadrado, vai ser 128 sobre... Aliás, em vez de ser 128 sobre x ao cubo, vai ser 128 sobre y ao cubo. E a derivada mista, né? Derivada mista. Então, a derivada segunda de c. Vamos pegar a derivada em relação a x e derivar em relação a y agora, tá? Então, pego a derivada em relação a x. Esse cara aqui deriva em relação a y, tá? Então, em relação a y, esse cara aqui é 0, e a derivada de 8 y é 8. Então, aqui vai dar 8. Né? E as derivadas mistas são iguais, né? Proteoramente o aço. Então, tá pronto aí, né? Então, olha só. O nosso determinante do matriciano, né? Vai ser derivada segunda em relação a x, que é 128 sobre x ao cubo, derivada mista, 128 sobre y ao cubo, tá? Então, no ponto x2, y2, que é o ponto crítico, né? Isso vai dar 128, 2 ao cubo 8, né? 8, 8 e 128 sobre 8. Bem, agora é fazer essa continha aí, tá? Olha, 128 por 8
Dá 16. Tá? Então aqui vai dar o seguinte, ó. 16, 8, 8, 16. Então o determinante é diagonal principal menos diagonal secundária, né? Então dá 16 quadrado menos 8 quadrado, não importa o valor, o que importa é que isso é positivo, tá? Isso é positivo. Então o D é positivo e a derivada segunda em relação a x é esse primeiro valor aqui, né? Derivada segunda de c em relação a x é 16, que é positivo, né? Então, determinante da matriz seno é positivo, derivada segunda em relação a x no ponto crítico positiva, então quer dizer que o ponto crítico é mínimo local. Então, logo aqui, ó, A2, 2 é o mínimo, né? É o mínimo desse problema aí, tá? Então, as dimensões da caixa, as dimensões da caixa devem ser x é igual a 2 centímetros, y igual a 2 centímetros, né? As dimensões da base da caixa. E a altura, né? Lembra que o y é 32 sobre x vezes y, que vai dar 32x vezes y dá 4, né? 2 vezes 4, vai dar 8, né? Então y é igual a 8 centímetros. São as dimensões que minimizam o custo de construção daquela caixinha lá. Tá uma caixa bem pequenininha, né? Bem, próxima questão aqui é também um problema de otimização, tá? Olha só, o comportamento do consumidor é tal que sua função utilidade em relação a dois produtos A e B então tem a utilidade aqui, o de Q1 e Q2 é Q1 vezes Q2 ao quadrado, em que Q1 e Q2 são as quantidades consumidas, né, dos produtos A e B, respectivamente. O preço unitário de A é R$5, o preço unitário de B é R$8. Sabendo que o consumidor decide gastar R$120 no consumo desses bens, quais os valores de Q1 e Q2 que maximizam a utilidade, tá? Bem, então aqui nesse problema, eu acho que o mais interessante é utilizar multiplicadores de Lagrange. Tá? Esses problemas que envolvem utilidade, né? Realmente nós podemos usar multiplicadores de Lagrange para encontrar a solução. A função objetivo, né, é a utilidade, tá? E agora temos que encontrar a restrição, tá? A restrição, né, vem do enunciado. Olha só. Preço unitário de A é 5 unidades, tá? E eu consumo Q1 unidades de A. Então, qual que é o consumo de A? Se custa R$5 por unidade, eu consumo Q1 unidades, então eu consumo 5 Q1 unidades de A. E qual que é o consumo de B? Ó, o B custa R$8 a unidade. Se eu consumo Q2 unidades de B, então no total eu gasto 8 Q2, né, para poder consumir Q2, tá? Vou gastar 8 Q2 reais. Então, o meu orçamento é 120, né? Então daqui, ó, o gasto com A, que é 5 Q1, mais o gasto com B, que é 8 Q2, tem que dar 120. Então meu problema é o seguinte, ó. Meu problema é maximizar, né, a função utilidade de Q1, Q2, que é Q1 vezes Q2 ao quadrado, sujeito a 5Q1 mais 8Q2 é igual a 120, né? E aqui nós podemos usar, né, encontrar os multiplicadores de Lagrange, tá? Então, para isso, né, nós introduzimos a função lagrangiana, né?
A função lagrangiana é o seguinte. Tem três variáveis, que são as duas variáveis do problema, que no caso são Q1 e Q2, né? Q1, Q2. Então, é a utilidade, né, de Q1. Opa, faltou o multiplicador aqui. Então, Lagrange tem três variáveis, né, que são as duas variáveis do problema, mais o lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Né? Então, é a utilidade, né, de Q1, Q2, menos lambda restrição. Né? Onde, nesse caso, a restrição, de novo eu coloquei xy, é Q1 e Q2. Um pouquinho do lado aqui, pronto. Q1 e Q2. Então, ó, a função lagrangiana aqui, Q1, Q2, lambda, é a utilidade, que é Q1 vezes Q2 ao quadrado, menos lambda, e a restrição, ó, só jogar todo mundo para o lado aqui, 120 joga para a esquerda aqui, ó, então vai dar 5 Q1 mais 8 Q2 menos 120. Então está formada aqui a lagrangiana, né? E agora é encontrar, é fazer a lagrangiana, a derivada parcial em relação a, x igual, em relação a Q1 igual a zero, né? Então basicamente é o seguinte, olha, faz a lagrangiana em relação a Q1 igual a zero, faz a lagrangiana em relação a Q2 igual a zero, né? A derivada parcial em relação a Q2 igual a zero, e faz a derivada parcial da lagrangiana em relação a lambda igual a zero, tá? Então a derivada da lagrangiana em relação a Q1 vai dar, ó, derivada desse Q1, Q2 quadrado em relação a Q1 vai dar Q2 quadrado. Menos, que agora tem um constante vezes função, né? Então, para derivar isso em relação a Q1, repita a constante menos lambda, deriva em relação a Q1, a derivada vai ser 5, né? A derivada de 5 Q1 é 5, essa aqui dá 0, né? Vai dar menos 5 lambda. A derivada em relação a Q2, a derivada de Q1, Q2 quadrado em relação a Q2 vai dar 2, né? O 2 cai multiplicando, né? Regra do tombo aqui, ó, tombo 2 multiplicando, 2 Q1, Q2. 2 Q1, Q2 menos derivada de constante. A solução repete a constante menos lambda, né? Deriva essa relação Q2, vai dar 8, né? Então aqui vai dar menos 8 lambda. E a derivada da lagrangiana em relação a lambda, sempre igual a restrição, né? Deriva aqui em relação a lambda, esse cara dá 0, né? Derivada de lambda aqui dá 1, né? Então só igualar esse cara a 0, né? Lembra que você tem que derivar igual a 0, né? Então só igualar isso a 0, no final tem restrição, né? 5Q1 mais 8Q2 igual a 120. 5Q1 mais 8Q2 igual a 120. Tá? Bem, então aqui eu vou chamar essas equações aqui, essa é A, essa é a B. Tá? Então, igualando a zero, nós temos o seguinte, ó, tem que igualar esse cara a zero, tem que igualar esse cara a zero, né? Igualando a zero, igualando A e B a zero, temos o seguinte, olha, Q2 ao quadrado, né? Passo menos 5 lambda para lá, é igual a 5 lambda. E daqui, ó, 2Q1, Q2, passo 8 lambda para lá, é igual a
8 lambda, tá? Então, dá para escrever o seguinte, olha. Dessa primeira, tira aqui o lambda é Q2 ao quadrado, né? Então, você pode trocar aqui o lambda por Q2 quadrado, tá? Na segunda equação aqui, tá? Ó, vai ficar o seguinte, ó. Antes de jogar, vamos simplificar aqui, ó. Dá para dividir aqui por 2, aqui por 2, né? Então fica o seguinte, olha, Q1, Q2 é igual a 4 lambda, mas como lambda é Q2 quadrado, então, ó, Q1, Q2 é 4 vezes Q2 ao quadrado. Jogo tudo para a esquerda aqui. Vamos ficar o seguinte, ó, Q1 vezes Q2 menos 4 Q2 ao quadrado é igual a zero. Dá para colocar aqui desse lado de cá, ó, o Q2 em evidência, né? Ele aparece tanto aqui quanto aqui, né? Colocamos o Q2 em evidência. Fica o seguinte, ó, Q2 que multiplica Q1 menos 4 Q2 igual a zero. Então, onde é que nós temos que o Q2 é igual a zero? Né? Pelo enunciado, Q2 pode ser zero. Vamos lá. Olha só, se você quer maximizar a utilidade, e se o Q2 for zero, o de 0 Q2, perdão, o Q2 é zero, né? O de Q1 zero, se o Q2 for zero, vai dar zero, né? Se o Q2 for zero, Q1 vezes Q2 quadrado dá zero. Aí você não está maximizando nada, né? No máximo pode dar zero, né? Então, vamos considerar que o Q2 é diferente de zero, tá? Então daí, temos que o Q1 é igual a 4 Q2. Q1 é igual a 4 Q2. Aí, onde é que nós podemos substituir aqui? Podemos substituir aqui, ó, na equação C, tá? Que é a restrição, tá? Vou escrever aqui. Essa é a equação C. Então, olha, substituindo. Na equação C, fica o seguinte, ó, a equação C, deixa eu copiar aqui. Aliás, melhor copiar na mão B, tá? 5Q1 mais 8Q2 igual a 120. 5Q1 mais 8Q2 igual a 120. Mas como Q1 é 4Q2, né? Substitui o Q1 aqui. Substitui o Q1, né? Por 4Q2, tá? Então fica o seguinte, olha. 5 vezes 4Q2 mais 8Q2 igual a 120. Vai ficar 20Q2 mais 8Q2. 28Q2 igual a 120. Então Q2 vai ser 120 sobre 28. Tem nada errado aqui não? Só conferir aqui. Tem um erro aqui, desculpa gente. Ó. Quando eu isolei aqui, é 5 lambda igual a Q2 quadrado, né? Então lambda é Q2 quadrado sobre 5.
tá? Então aqui, ó, quando você troca aqui vai dar Q2 quadrado sobre 5. Deixa eu corrigir a partir daqui, tá? Deixa eu apagar aqui. 2 quadrado sobre 5, tá? Então, passa esse 5 para cá multiplicando. Então, fica 5Q1 vezes Q2 igual a 4Q2 ao quadrado. Agora, quando passa para cá, vai ficar o seguinte, olha. Cinco Q2 menos 4Q2 quadrado igual a zero. Coloco Q2 em evidência, né? Então vai ficar 5Q1 menos 4Q2 é igual a zero. Então, como Q2 tem que ser diferente de zero, então tira que o Q1 ele é igual. Q1 é igual a 4Q2 sobre 5. Então, Q1 é 4Q2 sobre 5. Então, substituindo aqui, ó. Então, o Q1, né? Vai dar 5. E o Q1 é 4Q2 sobre 5, né? Vou pegar aqui, ó. É 5Q1, né? 5Q1. Mas o Q1 é 4Q2 sobre 5. 5 vezes 4Q2 sobre 5. Dá para simplificar aqui e aqui, né? Então vai dar 4Q2 mais 8Q2 igual a 12, 120, né? 4Q2 mais 8Q2, 12Q2 igual a 120. Então daí tira que o Q2 é igual a 10. Se o Q2 é igual a 10, né? Como o, o, o Q1 é 4 vezes Q2 sobre 5, né? Então Q1 é 4 vezes 10 sobre 5. Dá para simplificar aqui, ó, 10 por 5 dá 2 em cima, né? Então Q1 é igual a 4 vezes 2, 8. Então Q1 é igual a 8. Pronto, né? Lagrange não precisa demonstrar que esse é o mínimo, tá? Então, as quantidades consumidas, né? Resposta aqui, olha. Resposta. As quantidades consumidas são Q1 igual a 8, Q2 igual a 10 unidades. Muito bem. Quinta questão, deve ser a questão mais fácil da prova. Essa questão aqui, ela está pedindo para você calcular o volume de um sólido delimitado para a superfície aqui, né? Ou seja, acima para a superfície e abaixo pelo retângulo R, né? Então, o sólido acima do retângulo R aqui é a superfície, né? Lá tem mais ou menos com o esboço desse sólido aqui na figura. Bem, questão mais simples da prova, né? O que nós temos aqui é o seguinte: a região de integração é um retângulo, né? Um retângulo mais tranquilo, né? Então aqui, ó, a gente tem o seguinte:
Deixa eu melhorar um pouquinho o aspecto desse retângulo aqui. Aqui, olha. De acordo com o enunciado, o x varia de 1 até 2, o y de 1 até 3. Tá vendo esse retângulo aqui? Esse ladinho aqui, ó, tá no eixo x, né? A medida ali no eixo x vai de 1 até 2, e esse outro lado aqui, ele vai, quando a medida no eixo y, né, vai de y igual a 1, de 1 até 3, tá? Então esse retângulo aqui, ó, o x vai de 1 até 2, o y vai de 1 até 3. Retângulo R aqui, né? Então, retângulo R, nós podemos escrever como sendo conjunto dos pontos x e y do R2, né? Tal que 1 menor igual que x menor igual que 2 e 1 menor igual que y menor igual que 3, né? Tá aí o nosso retângulo. Bem, então, nesse caso, né, bem, o que é o volume, então, desse sólido? Né? O volume desse sólido, nós sabemos que é integral dupla, né, como acima do retângulo, né, a superfície está toda acima do retângulo, ou seja, a função que ela é não negativa, né? Então, o volume é a integral da função x2 mais y2 sobre o retângulo R, tá? Como a região é retangular, né? Então, aqui pelo teorema de Fubini, quer dizer que os limites de integração vão ser os limites, né, os extremos destes intervalos de x e de y. E a ordem de integração, tanto faz, né? Quando você integra no retângulo, tanto faz a ordem com que você integra. Então, digamos que nós vamos calcular a integrais iteradas, né, duas integrais iteradas, de x quadrado mais y ao quadrado, realmente a ordem tanto faz, tá? Digamos, primeiro em x, depois y, tá? Então, se eu integro primeiro em x, o x vai de 1 até 2, o y vai de 1 até 3. O y fica por último. Bem, vamos integrar aqui a de dentro, tá? Digamos, integral i. Vou integrar isso na próxima página, tá? Então, deixa eu copiar aqui essa integral aqui de dentro. Integral i aqui, vai para a próxima página. Opa, acho que não foi não, acho que não mandei para a página aqui, deixa eu copiar aqui então, colar aqui, pronto, vamos calcular essa integral aqui. Bem, então a integral em relação a x, né? Integral iterada em relação a x, ó. Integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3 mais xy ao quadrado. Aqui o x vai de 1 até 2. Então, quando o x vale 2, aqui vai dar 2 ao cubo, né? 8 terços mais 2y ao quadrado, de cima, né? Menos colchete de baixo. Quando o x vale 1, 1 terço mais 1 vezes y ao quadrado. Então aqui vai dar 8 terços menos 1 terço, vai dar 7 terços, mais 2y ao quadrado, menos y ao quadrado, mais y ao quadrado. Então a integral é essa aí, né? 7 terços mais y ao quadrado. Então voltando aqui, ó, né? Essa integral é igual a integral de fora é a integral de 1 até 3, e aqui dá 7 terços mais y ao quadrado, né? dy, bem, agora a integral é uma variável aqui, né? A variável agora é única y, então a integral vai dar integral de 7 terços em relação a y,
7y sobre 3 mais integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. O y vai de 1 até 2. Então, o que vai dar? Opa, o y vai de 1 até 3. Né? Deixa eu corrigir aqui. Então, quando o y vale 3, como está tudo sobre 3 aqui, tá? Direto vai dar 21 terços. Não vou dividir aqui não, tá? Deixa 21 terços mais y ao cubo vai dar 27 sobre 3 menos, quando o y vale 1, 7 terços, mais quando o y vale 1, 1 terço. Então aqui, ó, vai dar, acho melhor dividir assim de uma vez. Tá? 21 por 3, 7, mais 27 por 3, 9, menos 7 terços, mais 1 terço, 8 terços. Então vai dar 7 mais 9, 16, menos 8 terços. Tiramos aqui o MMC, né? 16 sobre 1, né? Então aqui vai dar 3, vai dar 16 vezes 3, 48, menos 8, que vai dar 40 terços, tá? Então o volume desse sólido é 40 terços, unidade de volume, tá? Questão mais simples da prova, né? Aquela questão para todo mundo acertar. Bem, a última questão pede-se para calcular a integral sobre a região D, onde D é a região delimitada. Vou botar um pouquinho aqui. Tudo certo ali. Achei que estava cortando ali na tela. D é a região delimitada por essas duas parábolas aqui, tá? Deixa eu ver se consigo ajeitar um pouquinho aqui essa tela. Pronto. D é a região limitada por essas duas parábolas aqui. Bem, então, nesse caso, é super importante, é fundamental você fazer um esboço da região D, tá? Primeira coisa aqui, ó, você esboçar a região de integração, tá? Por quê? Porque para montar integral, o que é montar integral? É transformar essa integral dupla aqui na sequência de integrais iteradas, tá? Então é super importante você montar a sua região de integração, tá? Você esboçar a sua região de integração. Para saber integrar de onde começa, onde termina, né? Os limites de integração, para determinar se tem um caso de uma função que estiver em cima, uma função que estiver embaixo, tá? Bem, então nesse caso aqui, a região D é limitada por aquelas duas parábolas aqui, tá? Vamos fazer aqui os exercícios coordenados. Tá. Então temos aqui o eixo X, o eixo Y, tá? Bem, então nesse intervalo aqui nós temos a parábola y igual a 2x², tá? Bem, y igual a 2x², uma parábola aqui, né? O vértice dela aqui, a origem, né? Y igual a 2x². Tá? Então a parábola vai ter um aspecto assim. Outra parábola é y igual a 1 mais x², né? Então, quando o x vale 0, ela intercepta o eixo y no 1. Né? Ela também é côncava para cima, né? Então o vértice dela também ali é no 1, né? Então vai ter um aspecto assim, né? Uma parábola assim. Certo? Aí você vê aqui, tem dois pontos aqui, né, de interseção.
entre essas parábolas, tá? É importante nós determinarmos quem são esses pontos. E a região de integração, a região D, essa região aqui, tá? Delimitado por essas parábolas aí, tá? Então a nossa região, ela está nessa faixa aqui, ó, né? Daqui até aqui, tá? O x varia entre dois números e o y varia entre duas funções. Então essa região, a classificação dela, ela é uma região do tipo 1, tá? Bem, quais são essas interseções aí, tá? Então vamos calcular aqui as interseções. Esses pontos de interseção aí, tá? Então para isso nós igualamos essas parábolas, né? A parábola 2x² vai ser igual a 1 mais x². Olha só, eu posso pegar esse x² e passar para o outro lado, né? Vai ficar 2x² menos x², x² para a esquerda, x² é igual a 1. Então eu considero que o x é mais ou menos 1, é isso? As raízes de x² igual a 1 são x igual a mais ou menos 1, né? Então essas parábolas se interceptam nos pontos entre x menos 1 e o y é 1. Tá? Então, a ideia dessa região é que ela vai estar nessa faixa aqui, ó, entre menos 1 e 1. Tá? Então, imagina que esse menos 1 e 1, ele varia aqui, ó, sempre da esquerda para a direita. Tá? Então, a região está nessa faixa aqui. Tá? O x varia de menos 1 até 1. Então, enquanto o x varia de menos 1 até 1, para você varrer a região, o y varia da de baixo até de cima. Né? O y varia de baixo para cima, tá? O x da esquerda para a direita, o y de baixo para cima. Então, nesse intervalo de menos 1 até 1, quem está aqui embaixo, né? Essa função que está aqui embaixo, vou colocar uma cor mais escura aqui, essa função que está aqui embaixo, essa verdinha, né? É a função y igual a 2x ao quadrado. E essa função que está em cima é a função y igual a 1 mais x². Então, essa região D, ela é o conjunto dos pontos x e y pertencentes ao R2, tá o quê? Olha, o y abaixo está delimitado pela função 2x². E acima pela função y 1 mais x². Então a variável y está delimitada, y sempre de baixo para cima, né? Entre essas duas funções. E o x sempre da esquerda para a direita, né? X está delimitado entre menos 1 e mais 1, tá? Então, na integral dupla, aquela variável está delimitada por dois números sempre fica para o final, tá? Então, a ideia é transformar a integral dupla, né? Integral dupla da região D, né? De x mais 2y, x mais 2y dA, e integrais iteradas, né? Duas integrais iteradas. A integral da integral de x mais 2y. Lembra que o x fica por último, tá? Entre menos 1 e 1. Então, x por último aqui. dy vai estar por baixo da função 2x² por cima 1 mais x². Tá vendo? Eu só sei disso, só sei que a ordem de integração é essa, né? 2x² até 1 mais x², porque eu fiz um esboço da região, né? Porque alguém pode falar, mas está claro que quem está embaixo é 2x². Não, só está claro pelo gráfico, tá? Porque tem horas, né? Quem fica embaixo é 1 mais x², quem fica em cima é 2x², né? Então tem hora que elas trocam de lugar aqui, né, em relação a quem está em cima e quem está embaixo. Tá? Então você precisa fazer esse esboço para poder justificar, né? E agora é fazer o cálculo, tá? Então tem aqui, ó, essa integral de dentro aqui, ó, chamar de integral i. Vamos calcular essa integral i. Vou calcular na próxima página aqui.
ficou muito colado ali no intervalo. Vou colar a integral aqui na próxima página, tá? Calcular a integral i. Ok? Então aqui vai dar, ó, integral em relação a y. Integral de x em relação a y vai dar xy. Integral de 2y vai dar 2y quadrado sobre 2, né? Então 2 que multiplica y ao quadrado, né? Olha só, essa integral que vai dar y ao quadrado sobre 2, né? Então você corta esses dois aqui, né? Então vai dar y ao quadrado. E o y varia. 2x quadrado até 1 mais x quadrado. Então aqui vai dar, isso é igual, né? Faz y igual a 1 x quadrado. Então troca x, troca o y por 1 mais x quadrado, mais, troca o y por 1 mais x quadrado, né? Então vai ser 1 x quadrado ao quadrado aqui, né? Menos, troca o y por 2x quadrado, né? X vezes 2x quadrado, coloca entre o colchete, né? De cima menos o colchete de baixo, né? Menos y ao quadrado. O y é 2x quadrado, né? 2x quadrado ao quadrado. Então aqui vai dar, ó, o chuveirinho, né? X mais x ao cubo. Aqui, um quadrado perfeito, né? É o quadrado do primeiro, mais 2 pelo primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, mais x a quarta. Menos, e aqui no colchete, ó, x vezes 2x quadrado, 2x ao cubo, aqui deveria ser um mais, tá? Deixa eu corrigir aqui o mais 2x quadrado ao quadrado, 4x a quarta, né? Então, ó, aqui vai dar, vamos lá, eu tenho aqui x a quarta menos 4x a quarta menos 3x a quarta, menos 3x a quarta. Agora eu tenho aqui os termos de grau 3 aqui, nós mandamos de grau 3, né? X ao cubo menos 2x ao cubo, menos x ao cubo. Termos quadráticos são mais 2x quadrado mais x mais 1, né? Então, deixa eu copiar esse carinha aqui. A resposta é essa expressão aí, né? Agora voltando ali para nossa integral, né? Isso aqui foi calculado na próxima página, né? Na próxima página, né? Então, essa integral ela é igual a integral de menos 1 até 1. Opa, acho que ficou lá em cima a função. Traz aqui para baixo, coloca aqui um parênteses para delimitar, né? Não esqueçam disso, tem que estar bem delimitadinho aqui. Dx. E agora é fazer a conta, né? Então aqui, ó, integral de menos 3x a quarta menos 3x a quinta sobre 5. Integral de x ao cubo menos x a quarta sobre 4. Integral de 2x quadrado mais 2x ao cubo sobre 3 mais x quadrado sobre 2 mais x, e o x vai de menos 1 até 1. Bem, agora velha substituição, né? Então, quando x vale 1, aqui vai dar, ó, menos 3 quintos, menos 1 quarto, mais 2 terços, mais 1 meio, mais 1,
menos. Quando x vale menos 1, olha, menos 1 à quinta, menos 1. Vezes menos 3, 3. 3 quintos. Menos 1 à quarta, 1. Menos, menos 1. Menos 1 quarto. Menos 1 ao cubo, menos 1. Vezes 2. Menos 2 terços. Menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2. Mais meio, menos 1, né? E aqui vai dar para simplificar algumas coisas, né? Então, ó, dá para simplificar aqui, ó. Vamos ver. Ó, menos 1 quarto, menos menos 1 quarto. Meio menos meio. E o resto não dá para simplificar, não. O resto tem que somar, né? Então, ó, menos 3 quintos. Menos 3 quintos vai dar menos 6 quintos. 2 terços. Menos com menos mais, né? 2 terços mais 2 terços. 4 terços. 1. Menos menos 1. Mais 1. 2. Então aqui vai dar 15, né? O MMC. 15 por 5, 3. Menos 18. 15 por 3, 5. Mais 20. Mais 30, né? Então vai dar 32. 20 menos 18 dá 2, né? 32 15avos, né? 32 15avos. Tem 2 15avos, né? Não dá para explicar mais nada, né? Então essa é a resposta dessa questão. Ok? Então aqui, ó, o comentário é que fundamental, né? Você vai fazer uma integral sobre a região que não é um retângulo, né? Uma região qualquer, né? Você tem que fazer um esboço aqui da região de integração. Né? Então, primeiro eu esboçar a região de integração. E o segundo passo aqui, ó, segundo passo dessa solução, né? É transformar a integral dupla em integrais iteradas, né? Segundo passo, um pouco bagunçado. Vou estar dando um espaço maior ali, né? Segundo passo está aqui, né? Começa aqui. Muito bem, obrigado por acompanhar o vídeo.